Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que pretende aí, segundo Luiz Ozelami, antecipar as eleições do clube, né, para que o novo presidente que assumirá em 2016 e também em 2017 possa trabalhar. Muito se fala que o Palito quer assumir essa vaga de presidente do Clube Esportivo, porém, no estatuto está que o presidente tem que ser conselheiro do Clube Esportivo. Mas para que Palito possa assumir a presidência do desejo dele, é uma pessoa que quer, e eu não vejo outra pessoa que gostaria de assumir essa função, o conselho, que hoje é presidido pelo Jauri Peixoto, tem que se reunir, fazer uma reunião, né, e decidir se ele pode ou não ser presidente. Na minha opinião, Palito tem que assumir, tem que deixar, já que ele tem a vontade, deixa o Palito assumir e vamos trabalhar junto com ele. Nós conversamos com o Luiz Ozelami sobre algumas situações. Ele fala dos últimos 6 meses e também de antecipar as eleições. Exato. Até dia 31 de dezembro de 2015 a gente tem o nosso mandato, né? E a gente pretende realmente cumpri-lo, né? Independente se vai ser antecipadas as eleições ou não. Uma vez, se eventualmente forem antecipadas as eleições, a gente pode fazer como que uma transição, né? Como se ouve falar muito, uma transição para ir administrando o clube e deixar à vontade a nova gestão para ir fazendo seus contatos e buscando recursos e investimentos, enfim, né? E para que as eleições sejam antecipadas, o Zelami dá uma breve explicação do que precisa acontecer. Na verdade é uma ideia minha, isso que eu já lancei e muita gente fala, né? Mas é uma ideia minha que não está nada oficial. Então, eu vou fazer um contato essa semana com o presidente do conselho, sugerindo que a gente marque uma reunião, né? E nesta reunião do conselho, a gente vai lançar a ideia de antecipar as eleições, porque tem que ser decidido ali, uma vez que está no estatuto. Então, a gente pode decidir em conjunto nessa reunião do conselho. Uma vez decidido isso, aí as eleições podem ser antecipadas, a apresentação da chapa das chapas interessadas pode ser antecipada, né? Bem como a eleição. Aí seria ideal, né? Fico aqui, né, na expectativa, como ele bem falaste, que até o final de agosto já possa ter um novo presidente do Clube Esportivo eleito com as eleições, e na minha opinião que o Palito possa assumir essa função. Enquanto isso, dentro das 4 linhas, a categoria Sub-17 inicia a disputa da Brasil Cup. Amanhã já tem jogo, né? Inicia amanhã, tem toda semana jogos das categorias de base e o Clube Esportivo jogará em todas. A abertura será amanhã lá na Montanha dos Vinhedos e nós falamos com o técnico dessa categoria, Cristiano Fronza, que ele fala da Brasil Cup. A gente não tem ideia do quanto do qual é o nível dessa competição, mas acreditamos que com o que a gente tem feito no ano, apesar da má campanha no estadual, a gente vai buscar uma melhor colocação e o título dessa competição. Não sabemos ainda da participação, provavelmente essa semana sejam divulgados as equipes e as tabelas. Sabemos que são competições difíceis, torneios de base são sempre difíceis, porque a gente acredita que tem bons profissionais nas bases e é uma competição que abrange praticamente todo o Brasil. Mas o esportivo vai sim em busca de vencer essa competição. E também uma novidade que semana que vem vamos repercutir ainda mais é do aniversário do clube, 96 anos, não terá jantar no ano de 2015, terá um torneio de crianças, né, de categorias de base para comemorar os 96 anos do Clube Esportivo. Pelo BGF, jogando ontem à noite aqui em Bento Gonçalves, pela 3ª rodada do retorno do estadual da Série Ouro, foi derrotado pelo placar de 5-1 para a equipe da ACBF. A equipe de Carlos Barbosa, né, mostrou a superioridade, como o técnico Wanner fala, né, estava em outro patamar. O BGF vem aí muitas vezes desfalcada, não conseguindo treinar pelo número de atletas insuficientes, tendo que pegar categorias dos atletas da categoria Sub-17 para fechar o treinamento. Isso vem dificultando o trabalho do técnico Wanner Flores. Claro que o BGF tem uma gordurinha conquistada no primeiro turno,
cerca aí de mais 9 a 10 pontos, garante a classificação para a equipe da BGF. Tem mais 5 jogos dentro do Bento Gonçalves, onde a equipe é bastante forte. Então a classificação pode não ser comprometida. Mas o que fica, né, que o BGF vem de uma sequência de derrotas e um empate na semana passada contra a equipe do Sananduva e tem que agora trabalhar forte para o próximo confronto do próximo sábado contra a equipe do São Luís Gonzaga fora de casa. Mas falando da partida de ontem à noite, conversamos com o Piolho, autor do gol da BGF. Ele fala da partida. Infelizmente não foi um jogo que nem a gente esperava, mas a gente sabe que tá jogando contra uma equipe que tem qualidade e não podemos dar os contra-ataques que acabamos cedendo. Tivemos oportunidade antes que eles de abrir o placar, né? Infelizmente não aconteceu. Pensar no São Luís agora, que é uma grande equipe que dentro de casa também sabe fazer esse fator. É complicado sempre de jogar lá. A gente tem que diminuir os erros, como o Vânia disse. Cada jogo tentar diminuir um erro que nos proporciona estar no placar adverso. Eu acho que isso vem dificultando muito nossos jogos e vem sendo um marco na nossa cada partida que a gente faz. A gente comete um erro e isso facilita muito para o adversário. O adversário não precisa criar muito para fazer os gols e a gente precisa trabalhar muito para isso. Então a gente tem que trabalhar essa semana para diminuir os erros e buscar uns 3 pontos lá em São Luís. E o técnico Vanner Flores, após o término, de cabeça mais fria, fez a avaliação dessa derrota pelo placar de 5-1. Eu acho que é um pouco massacrante, né? Para a maneira que eu me encontro como equipe, né? 5-1 achei pesado demais para minha equipe, cara. A gente está remontando, a gente está tentando de todas as maneiras, né? Fernando não era ainda para jogar, né? A gente tá cheio de coisas que você poderia achar algumas atenuantes para colocar em cima de 5-1, né? Mas a gente tem que ver que no momento, cara, tem que ser realista e a gente se encontra em outro patamar. Não adianta. A gente tenta de todas as maneiras. Meu grupo é valente, meu grupo briga e tal. Só que às vezes acaba faltando, né? Pensa e não consegue executar, ou executa tardiamente, né? Foi o que aconteceu ali no momento das faltas, enfim. Ficou a derrota, passou mais um jogo. Eu tenho que ter consciência que nosso campeonato, no momento, não é contra Carlos Barbosa. Eu tenho que voltar a treinar amanhã, sábado, domingo, para minha equipe voltar para o campeonato lá em São Luís Gonzaga. Vanner também comenta aí da sequência do campeonato, né? O que precisa, os 9, 10 pontos para a classificação, e já desse confronto contra a equipe do São Luís Gonzaga, são 500 quilômetros de distância para fazer essa partida. Tem que ser, cara. A gente sabe, é outra pedreira, né? São 500 quilômetros de viagem, tem uma tarde inteira para viajar, tem todas essas dificuldades, mas daqui um pouco a gente tem que ver para que lado a gente vai sair. E eu espero que as escolhas comecem a acontecer, por mais com todas as dificuldades que a gente está tendo, a gente está permanecendo, né? Tem que exaltar também. Tem que trabalhar, cara, deixar passar, fazer jogo a jogo. Infelizmente é doído, perder de 5 é muito ruim para mim, principalmente. Meu grupo tá machucado, mas a gente não vai desistir. Tem que buscar treinamento, buscar soluções para, se Deus quiser, a gente conseguir classificar. Pelo Farrapos, depois da derrota no último sábado aqui em Bento Gonçalves pelo SPAC, volta a campo novamente amanhã aqui em Bento Gonçalves, só que dessa vez contra a equipe do Curitiba, que é a líder da competição. O Farrapos deve enfrentar dificuldades novamente no jogo de amanhã, né? Mas quem tiver aí a oportunidade, vai, prestigie, incentive a equipe do Farrapos, que é um belo jogo, ainda mais com aquele campo molhado, barro. Para quem está assistindo, os telespectadores da partida, é muito bom, é muito bonito de ver o rugby amanhã, Farrapos contra a equipe do Curitiba. Mas além desse confronto, vamos conferir a 4ª rodada completa do Super 8. Farrapos contra Curitiba, Jacareí contra São José, Band contra SPAC e Pasteur contra a equipe do Desterro. E o Colo, que é técnico, juntamente com o Carlitos, ao término da partida do último sábado, fala dos treinamentos e desse confronto contra o Curitiba.
todos os jogos agora, o nível de Super 8 são os melhores 8 times do Brasil. Então a gente pergunta sempre como é que você tem um nível assim. É um nível muito parelho, tem times muito fortes todos. A gente se prepara, o próximo jogo vai ser tão duro como esse aqui, mas a gente espero recuperar esses 2 jogadores que hoje faltaram, que são muito importantes. Não se pode jogar sem número 3 forte, não se pode jogar assim. Temos o cara que jogou muito bem, mas ele tem 20 quilos menos. E nessa posição onde ele joga, hoje sofrimos um try scrum, um try penal, que foi de scrum onde faltava o pilar direito. Então a gente com essas coisas sofrimos. Então espero que o próximo sábado, tomara, tenhamos todo mundo recuperado, mas vamos fazer batalha sempre, vamos a trabalhar e lutar para ganhar sempre, sempre. Pelo Bento Vôlei, essa semana anunciou Marlon, levantador ex-seleção brasileira, e ontem anunciou Rivaldo, mais um atleta ex-seleção brasileira, dessa vez um oposto, vem para reforçar a equipe do Bento Vôlei no estadual e também na Superliga. Ele, Rivaldo, que vem do Maringá, do Paraná, com vasta experiência aí. Hoje, o Bento Vôlei conta em seu elenco com 10 atletas. Claro que se o Dentinho for atuar, já são 11, mas deve pintar mais contratações do Bento Vôlei, que inicia seus trabalhos no dia 27 desse mês. Na outra segunda, inicia os trabalhos do técnico Paulão, já visando o estadual e, claro, mais para frente, a Superliga, onde o Bento Vôlei pretende ficar entre os 8. O primeiro objetivo é classificar entre os 8 e avançando fase a fase. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vamos começar falando do Distrital de Futsal. Ontem à noite, pela categoria veteranos, foi decidido, os 4 finalistas, apenas um jogo que valia, que era a equipe do Barracão e a equipe do Tuiuti. O Barracão venceu pelo placar de 6-2 e conquistou a 4ª vaga, da classificação para a segunda fase. Mas antes nós conferimos os classificados, os resultados da rodada de ontem à noite. Os jogos foram realizados lá no Vale Aurora. O Veríssimo de Matos perdeu por 12-1 para a Sertorina, o Barracão 6, Tuiuti 2, e o Vale Aurora perdeu por 5-2 para a equipe da Paulina. Agora, já inicia a segunda fase na próxima quinta-feira, no ginásio da Sertorina. O primeiro jogo é da equipe 100% na competição paulina, enfrentando a 4ª colocada, o Barracão, e a segunda, Sertorina, enfrenta a 3ª colocada, Eulália. São 2 jogos, primeiros 2 jogos na Sertorina e depois os outros na equipe de melhor campanha, a equipe da Paulina. Pelo Distrital de Futsal, só que masculino livre, hoje à noite, a 9ª rodada em 2 ginásios na Alcântara e também na Eulália. 3 equipes já garantiram a classificação: São Valentim, Alcântara e também Barracão. Então hoje à noite, mais equipes podem garantir a sua classificação. Vamos conferir como será a rodada de hoje à noite. Na Alcântara, Sertorina contra o 15 da Graciema, Veríssimo de Matos contra a Vale Aurora e Alcântara contra a equipe do Barracão. Na Eulália, Faria Lemos contra a Paulina, Tuiuti contra a Santa Lúcia e Eulália contra a equipe do São Valentim. E amanhã à tarde, pelo feminino, apenas 2 jogos no ginásio de Faria Lemos, apenas para definir colocações, já que a Paulina, Eulália, São Valentim e a Sertorina, essas 4 comunidades, já estão classificadas na categoria feminina. Pelo Distrital de Futebol de Campo, essa semana andei procurando algumas informações do quadro principal ou do quadro A, como a Secretaria irá denominar essa competição, e o que ficou de conclusão: o ano passado tinham 6 equipes, 6 comunidades participando, 6 equipes no A e 6 no B, totalizando 12 equipes. E esse ano, se não igualar 12 comunidades, tendo um time por cada comunidade, já fica abaixo. Então, o que eu fiquei sabendo que confirmou a participação foi o Barracão, Flamengo, Eulália, Estrela, Ouro Verde e Lago Azul de Tamandaré, de Garibaldi, que foi convidada a participar do Distrital. A Secretaria tem que se puxar, porque senão está caindo o número de equipes. Em vez de subir com essa ideia de um time por comunidade, piorou, caiu o número de participantes. Se não correr atrás, se não se puxar, diminui
o número de equipes participantes no quadro principal do Distrital de Futebol de Campo. Outra ideia da Secretaria de Esportes essa semana foi de um torneio beneficente para Eric Lourenço. Ele precisa de R$16 mil para fazer um procedimento cirúrgico. A Secretaria teve uma ótima ideia em realizar esse torneio nos dias 15 e 22 de agosto, com o valor de R$150 por equipe, um torneio de futebol 7. Mas olha só o detalhe, se esse torneio é para ajudar, é para ter valores, e o maior número de equipes participantes aumenta o valor arrecadado, não pode ser feito no mesmo dia do início do Distrital de Futebol. Dia 15 vai ter o torneio e também o Distrital, vai dividir equipes, dividir atletas, e com isso a arrecadação cai. Ou transfere o torneio, antecipa, sei lá, ou transfere o Distrital para não coincidir, e sim, vamos focar e ajudar o Eric aí que precisa dos R$16 mil que a TV Cidade com certeza vai estar divulgando cada vez mais, porque isso é o papel da imprensa, é fazer esse papel solidário, e tomara que o Eric consiga aí alcançar os seus R$16 mil necessários. E para encerrar, o Estadual Master, o Bento teve 2 partidas adiadas devido ao mau tempo contra o Lajeado e também contra o Progresso. E esse final de semana que parecia que o tempo iria ajudar, é o final de semana da folga do time aqui de Bento Gonçalves. Então, mais uma semana, o Bento Master não jogará na competição do Estadual Master, tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira, repercutindo esse final de semana e tomar com uma vitória do Farrapos amanhã contra o líder Curitiba. Então, bom final de semana a todos e até segunda.